Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós continuaremos a falar sobre o tema cuidado com a igreja. Nós temos a certeza que não há ninguém que cuide melhor da igreja do que o Senhor Jesus. E é sobre o cuidado dele com a igreja que hoje nós iremos aprender acerca de como podemos cuidar da igreja, porque também somos cuidadores de nós mesmos, mas também aprender como Jesus cuida de nós. Reconhecemos o amor dele, reconhecemos a forma tão inigualável como ele trata conosco, mas muitas vezes não compreendemos com uma profundidade maior a forma com a qual ele tem nos tratado durante a nossa caminhada da fé. E é nesse pequeno olhar que faremos hoje para Pedro, representando a igreja, nesses momentos em que Jesus passou com Pedro, é que nós vamos aprender um pouco do cuidado de Jesus para conosco. Quero pedir para você então, por gentileza, colocar-se em pé e abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, 31 a 34. Posteriormente nós vamos ler também Lucas 22, 54 a 62 e João 21, de 15 a 17 e Filipenses 1, 6. Mas vamos ler agora somente Lucas 22, 31 a 34. E no decorrer da exposição do sermão, nós iremos então ler os outros textos. Lucas 22, 31 a 34. Eu vou ler e vou pedir para vocês acompanharem com atenção. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque estamos aprendendo cada vez mais na tua palavra acerca do teu cuidado para conosco, acerca das nossas responsabilidades, e que nesta manhã, mais uma vez, seja o Senhor a falar ao nosso coração, o Senhor a nos instruir, o Senhor a nos moldar. Eu quero agora ter o mesmo sentimento e perceber e viver a mesma realidade de João Batista. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Assim seja, para o louvor do teu nome, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus trabalha em mim, Deus trabalha em você, e essa obra, esse trabalho do Senhor ininterrupto acontece e acontecerá até o dia em que seremos assim elevados à glória e viveremos com o Senhor nas mansões celestiais. Mas enquanto aqui estamos, o Senhor cuida da gente. O Senhor trabalha como oleiro que trabalha nos vasos escolhidos e separados por Ele. E olhando para esse texto que lemos agora, nós vamos perceber que aquele que começou a boa obra trabalha em nós com uma coisa muito específica, que é a prevenção. Deus sempre nos previne, Deus sempre nos alerta com respeito às dificuldades da vida, às investidas do maligno, às batalhas que nós temos vivido cada dia. Veja bem esse texto. Esse texto nos revela que Jesus fala de um tom triste. Ele diz: Simão, Simão. E quando nós estudamos o texto ali no grego, percebemos que ao repetir o nome de Simão, a voz de Jesus toca um tom muito triste. Ele está dizendo: Simão, Simão, existe um diabo, existe um inimigo que já procurou-nos, que já inteirou-nos conosco, que já nos pediu para peneirar com você. A semelhança do que aconteceu com Jó. Satanás também havia já chegado diante de Deus e colocado para Deus que ele queria peneirar, ele queria trabalhar, ele queria investir na vida de Pedro.
A palavra aqui, peneirar, é aquele ato violento de sacudir os grãos numa peneira, para poder então tirar as impurezas, para poder então colocar apenas o trigo mais puro diante daquela realidade. E agora, Pedro se coloca diante da vida de Satanás, da ação do diabo, como algo a ser peneirado, a ser sacudido violentamente. E uma vez que Jesus vai prevenir a Pedro sobre este ataque que ele iria sofrer, Pedro tem uma postura inadequada. Pedro não é humilde, ele não se coloca em vigilância, ele não se coloca em consagração, ele não coloca a sua vida em oração, mas Pedro responde ao alerta de Jesus com arrogância, com autoconfiança, com altivez. E como resultado, Pedro experimentou uma queda vergonhosa diante dos olhos do Mestre. Assim como Pedro, muitas pessoas, muitos cristãos pensam que diante das dificuldades da vida, diante das investidas do maligno, basta tão somente confiar em si mesmo, confiar no seu potencial, confiar então nos seus dons, nos seus talentos. E Pedro, meus irmãos, por fazer isso, na sua autoconfiança, na sua autossuficiência, Pedro caiu. Porque o inimigo conseguiu levar vantagem sobre Pedro. A pergunta que o texto nos faz nessa hora, meus irmãos, em que área da nossa vida nós podemos estar deixando de ser vigilantes? Em que área da nossa vida o inimigo pode estar tendo alguma vantagem? Talvez algum de nós aqui estejamos hoje lutando contra o ataque do diabo que nos diz que nós precisamos ter e não ser. Precisamos acumular e não nos deixarmos transformar. Precisamos mostrar para a sociedade, para as pessoas, que nós somos alguém porque nós temos bens materiais e porque acumulamos. Quem sabe a área da nossa vida em que o inimigo está levando vantagem seja a área sexual, seja essa área mais íntima nossa, aonde o Senhor vê, mas onde as pessoas não veem. E quem sabe neste momento e nesta área da sua vida, sem vigilância, nós estamos caindo diante das tentações do inimigo. Quem sabe seja por conta do nosso dedinho um acusador, que olhamos para os outros e acusamos e mostramos defeitos e nunca olhamos para nós mesmos, ou quem sabe seja o nosso orgulho de pensar que por nós mesmos nos bastamos, nós sozinhos iremos conseguir. Quem sabe sejam os vícios que você tem acumulado na sua história e você não consegue se desvincular desse vício e nessa área o inimigo tem levado vantagem. Quem sabe a altivez de pensar que não precisamos aprender da Bíblia, não precisamos de ter comunhão com os irmãos, não precisamos viver a vida cristã na sua inteireza, segundo a palavra de Deus, e assim em alguma área, como foi na vida de Pedro, o inimigo pode estar levando vantagem, porque na sua altivez Pedro não ouviu o conselho do Senhor. Desde criança, Jesus foi levado ao templo na festa da Páscoa. E quando os seus pais retornaram, não encontraram Jesus, porque ele ficou lá, desde menino, aprendendo com os mestres, ouvindo a palavra, confrontando os mestres, querendo aprender mais na palavra para se fortalecer. Jesus cresce, ele entra na sinagoga, ele apanha o livro do profeta Isaías, ele fala, hoje se cumpriu essa promessa. Jesus está sempre procurando se fortalecer na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E agora, quando Jesus está no deserto, levado pelo Espírito Santo e atentado pelo inimigo, ele confronta o inimigo com a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, ele se sagra vencedor. Pedro, sendo trabalhado, ajudado e abençoado pelo Senhor, não deu ouvido à voz do Senhor. Não colocou a palavra de Deus em primeiro plano, mas colocou a si mesmo. E Jesus, cuidando de Pedro, prevenindo-o do pior, Pedro caiu, porque não deu ouvido e não valorizou a palavra de Deus. Nós hoje também, irmãos, podemos incorrer no mesmo caminho de Pedro, não colocando a palavra de Deus como realmente a nossa única regra de fé e prática, não ouvindo as instruções do Senhor, não ouvindo a forma como Deus nos fala na sua palavra. Podemos também deixar de sermos prevenidos e podemos estar fortalecidos e alertas contra os ataques do inimigo contra a nossa vida. Por isso, Jesus
aquele que começou a boa obra também cuida de nós, nos prevenindo através da sua palavra. Mas esse Deus também cuida de nós de outra forma. Lucas 22, 54 a 62. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí, aberta em Lucas 22, para olharmos os textos de 54 a 62. Aquele que começou a boa obra, cuida de nós com prevenção, mas também cuida de nós de uma outra forma. Lucas 22, 54 a 62. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aquele que começou a boa obra, trabalha em nós, trazendo a provação da nossa fé, para que sejamos aperfeiçoados, para que possamos crescer na nossa fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Jesus chega preso à casa do sumo sacerdote Caifás. Ele é conduzido pelos soldados romanos. Caifás é revestido de suprema autoridade entre todos os judeus. Todos os que veem Jesus chegar preso pelos guardas romanos o identificam como um malfeitor, um criminoso, uma pessoa digna de condenação. Pedro vem seguindo Jesus de longe e toma lugar, assenta-se à fogueira, está acesa no pátio, ele fica ali com aquelas pessoas. As pessoas olham para Pedro e começam a dizer: ei, você estava com ele. Começou agora, Pedro, a caça, a polícia romana está prendendo e prendeu agora o chefe do bando dos cristãos. Olha aquele bandido malfeitor, o chefe daquela quadrilha. Olha, ele ali está preso. E você faz parte daquele bando. Você estava com ele. Uma mulher diz isso. Um homem se apresenta e diz isso. Um outro diz isso. E Pedro fala em alta voz: eu não o conheço. Eu não tenho nenhuma relação com ele. Paulo escreveu em Romanos 11, 33 a 36, um texto maravilhoso que é um cântico de Paulo. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, porém, eternamente. Amém. Deus é muito sábio. Ele montou um cenário maravilhoso para revelar como ele trabalha em nós, trabalhando em Pedro. Pedro estava sentado diante da fogueira. Havia fogo ali para aquecer o corpo, mas na verdade, Deus, através daquele cenário, acendeu um fogo. O fogo de Deus foi aceso no coração e na alma de Pedro. E esse fogo era o fogo da provação, para provar o que estava dentro do coração de Pedro, para provar se Pedro realmente poderia caminhar com o Senhor em meio às dores da provação, para que ele pudesse se identificar com o Cristo que sofre, com o Cristo que padece, com o Cristo que se entrega, aquele que obedeceu, que deixou a glória e obedeceu até a morte. Pedro estava sendo provado para que ele poderia então viver a mesma fé. É no meio da dificuldade, é no meio da luta, é no meio da provação que ele deveria dizer: eu sou um cristão, eu não nego esse nome, continuarei com ele.
posso ser condenado, posso ir à morte, posso sofrer, mas eu não vou negar o nome de Jesus. E esta prova, assim como o reverendo Jefferson colocou para nós, esse fogo foi aceso no coração de Pedro, para que ele pudesse então ser provado ali neste amor a Deus, nesta fé que é colocada diante do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, nos diz com muita clareza que Deus é aquele a qual prova a nossa fé como ouro depurado. Nós somos vasos nas mãos do oleiro e Deus quer aprovar a nossa fé na caminhada com Ele. Por isso o texto, a palavra de Deus sempre nos diz que nós precisamos viver pela fé. E se nós retrocedermos, a alma de Deus não tem prazer em nós. Por isso Deus trabalha em nós, sem dúvida alguma, provando-nos também a nossa fé. Se eu perguntar a alguém aqui, se alguém aqui ama a Deus, todos nós vamos dizer que amamos a Deus, não é verdade? Se eu perguntar a alguém aqui, você ama a natureza? Todos nós vamos dizer, nós amamos a natureza, amamos a criação de Deus. Ele nos mandou cuidar da natureza e amar a natureza. Mas nós amamos sim a natureza. Mas nós continuamos poluindo a terra, continuamos poluindo a água, continuamos poluindo o ar, continuamos fazendo desmatamentos, queimadas na Amazônia, como está em voga agora, mas nós amamos tudo isso. Pedro não passou na prova quando ele disse, eu não conheço esse homem. Infelizmente, assim como Pedro, nós dizemos, nós amamos a Deus e amamos a Jesus. Mas o nosso amor ainda não é o amor que Ele requer de nós. A forma como Ele deseja ser amado ainda não é a forma como nós amamos a Jesus. E é por isso, meus irmãos, na provação da fé, no aumento e no aperfeiçoar a nossa fé e o nosso amor, muitas vezes nós jogamos a toalha, sem ter esse compromisso de fé e de amor pelo Senhor. Paulo descreve aos coríntios, que diziam amar a Deus e a si mesmo, um belo hino do amor, lá em 1 Coríntios 13, de 5 a 8. O amor não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta, o amor jamais acaba. Será que nós estamos sendo provados e aprovados na fé e no amor que nós temos a Deus? Aquele que começou a boa obra em nós, prova a nossa fé, aperfeiçoa o nosso amor. Aquele que começou a boa obra em nós, nos previne contra os perigos, os ataques do nosso inimigo. Terceiro e último lugar, João 21, 15 a 17. Abra sua Bíblia lá, por favor. Olhando para o amor de Deus, o trato de Jesus com a igreja, na figura de Pedro. João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus é assunto aos céus ao terceiro dia. E durante 40 dias aparece os discípulos e caminha com eles. E chama Pedro para uma conversa particular e muito especial. Jesus sabia que Pedro o havia negado. E agora precisa cuidar do coração de Pedro e tratar dessa alma, desse homem que está sofrendo
porque sabe que negou o Senhor. Sabe que não foi aprovado no teste da fé. Sabe que não foi aprovado no teste do amor. Ele está em angústia profunda e Jesus vem tratar com ele. Tem uma musiquinha da Aline Barros, que as crianças gostam muito, eu também, que diz assim: havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. Um dia um homenzinho torto. A Bíblia ele achou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Jesus chamou a Pedro e disse: homenzinho torto, vem cá. Vamos conversar um pouquinho. Quero perguntar para você, homenzinho torto. Você me ama? Primeira pergunta, o homenzinho torto responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu amo todos os animais, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor como ama todo mundo. Primeira resposta do homenzinho torto. E Jesus pergunta para o homenzinho torto de novo: você me ama? Perguntando pela segunda vez, é algo muito intrigante. Se eu perguntar para o presbítero Fábio: presbítero Fábio, o que é que você tomou no café nessa manhã? Ele vai me responder assim: pastor, eu tomei café com leite, um pãozinho na chapa, um pouquinho de mamão. Pode ser essa a resposta, né? Que ele me dê. Aí eu insisto e pergunto a segunda vez: presbítero Fábio, o que foi que você tomou no café nessa manhã? Nesse momento em que eu pergunto a segunda vez, vai acontecer algo que se chama sinapse, as ligações dos neurônios, que vai conduzir o Fábio a evocar um lugar muito especial da nossa mente, que é a memória. Porque ele já respondeu a pergunta. Mas como eu fiz a pergunta a segunda vez, eu estou insistindo e invocando nele o processo da dúvida. Agora ele precisa buscar respostas, ele precisa encontrar no fundo da mente dele coisas que vão realmente me convencer daquilo que ele tomou no café da manhã. Ele então vai num flash dos movimentos dos nossos neurônios, ele vai voltar atrás, vai se ver sentado na mesa, ele vai ver num piscar de olhos um café com leite, pãozinho na chapa, pedacinho de mamão. Ele vai lembrar: ah, esqueci da torrada. Faltou informar que eu também comi um pedacinho de torrada. Quando Jesus faz essa pergunta a Pedro para suscitar a dúvida, a mente de Pedro volta atrás e ele percebe num flash os momentos que ele teve com Jesus. E o que Pedro vê? Ele vê Jesus chegando para ele perguntando: Pedro, Pedro, o diabo requeriu ser andar com você, peneirar você. Eu intercedi por você. Cuidado, Pedro. E naquele momento, Pedro vai se lembrar dessa pergunta de Jesus que ele disse para o Senhor: Senhor, eu vou te seguir, eu não vou te negar, eu vou caminhar contigo. Naquele flash na mente de Pedro, da segunda pergunta de Jesus, ele vai olhar e vai vê-lo sentado na roda onde estava a fogueira. E as pessoas falando com ele: você estava com Jesus, você estava com aquele homem, o chefe do bando, dos traidores. E ele vai ver que ele disse: eu não conheço, eu nunca ouvi, não tenho nenhum relacionamento com ele. A segunda vez que Jesus pergunta a Pedro, é porque Jesus está fazendo uma pergunta terapêutica, curativa, trazendo à memória de Pedro a percepção de que realmente o amor que Jesus requer dele é algo muito mais profundo, que está muito além daquilo que ele tem professado ter. Não obstante saber que Pedro realmente deseja amar a Jesus, tem se esforçado para amar a Jesus, mas no seu esforço ele tem sido trôpego, ele tem tropeçado aqui e acolá, ele não tem correspondido ao amor de Jesus como deveria. E agora então, diante dessa reflexão interior da segunda pergunta, Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? E agora não é mais o Pedro da primeira pergunta e nem da segunda pergunta. Agora é o
Pedro que olha para Jesus com a cara do gatinho do Shrek e diz: Senhor, você sabe que eu te amo. Você sabe que eu estou num processo de crescimento. Eu preciso realmente ser aperfeiçoado, eu preciso ser cuidado. Eu preciso aprender com o Senhor o que é o amor. Eu preciso ser mais dedicado, mais cuidadoso. Senhor, tu sabes que eu te amo. E é esse Pedro arrependido, esse Pedro quebrantado, esse Pedro com o coração aquecido diante do Senhor, esse Pedro com a alma doída, quebrantada, humilde, que diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. É esse Pedro nessa condição que recebe da parte de Jesus uma incumbência. Se é assim, Pedro, se é com esse espírito que você realmente quer me seguir e me amar, apacenta as minhas ovelhas. E apacentar as ovelhas e trabalhar para o Senhor e cuidar do rebanho do Senhor é também o cuidado de Deus para o nosso crescimento. Porque quando cuidamos de vidas, precisamos cuidar de nós mesmos. Porque quando cuidamos de vidas, precisamos crescer diante do Senhor. Precisamos receber do Senhor, estar em comunhão com o Senhor para dar o melhor pelas ovelhas do Senhor. Por isso nós aprendemos aqui, meus irmãos, com Pedro, nessa história do cuidado do Senhor com ele, é que Deus quer nos usar. É que Deus quer nos usar como cuidadores da igreja. Que Deus quer cuidar de nós para que sejamos cuidadores também. É que o Senhor quer trabalhar em nós como trabalhou com Pedro. Aquele que começou a boa obra, trabalha em nós para nos prevenir dos perigos. Trabalha em nós para provar a nossa fé. Mas trabalha em nós para aperfeiçoar o nosso amor nele, para que, amando a ele, possamos também amar os irmãos e cuidar dos irmãos. Aquele que começou a boa obra em mim e você é o oleiro das nossas almas, que continuará trabalhando até a volta de Cristo Jesus. Que ele te abençoe, que ele me abençoe, que ele abençoe a sua igreja. Vamos orar? Fechar os nossos olhos. Vamos falar com o Senhor. Talvez você esteja aqui hoje correndo perigos. Você sabe que o inimigo tem levado alguma vantagem sobre você. Quem sabe você está aqui hoje e tem percebido a sua fé trôpega. Às vezes você já pensou em desistir, em continuar. Quem sabe você está aqui hoje, nesta manhã, e percebe que o seu amor por Deus, por Jesus, pela igreja, ainda não chegou naquele lugar que Jesus quer. Você precisa que Jesus aperfeiçoe esse amor, você precisa descobrir que verdadeiramente ama o Senhor profundamente, que Ele é a coisa mais importante para você, é assim que Ele quer. Ele não pode ocupar segundo lugar e terceiro lugar no seu coração, Ele só ocupa o primeiro, Ele quer ser assim para você, na sua vida. Quem sabe você hoje está descobrindo que Ele quer fazer de você um cuidador da igreja, alguém que ama a igreja, que ama Jesus e que trabalha para o Senhor, cuidando dos seus cordeiros. Coloque a sua vida diante do Senhor. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel, está cuidando de nós. Senhor, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, rogando que o Senhor nos coloque em estado de alerta e de vigilância contra o pecado, contra o tentador. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Não nos deixe perder essa batalha contra o pecado e contra o tentador de nossas almas.
Coloca-nos alerta, Senhor, dedicados à leitura, ao aprendizado, ao fortalecimento que vem da Tua palavra, de uma vida de consagração, de oração, de presença nos cultos, de adoração ao Senhor. Fortalece-nos, ó Deus. Fortalece-nos através dos meios, ó Deus, de graça que o Senhor tem dado à igreja. Fortalece-nos pelo batismo, fortalece-nos pela ceia do Senhor, fortalece-nos pela comunhão com o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, para vencermos o tentador, para vencermos o pecado. Fortalece-nos, ó Deus, prova a nossa fé. Aumenta-nos, ó Deus, para que a nossa fé não venha se arrefecer e diminuir em meio às provas, mas venha depurar a nossa fé, como ouro depurado, venha aperfeiçoar a nossa fé. Queremos crescer em fé e graça nessa manhã. Faz-nos realmente crer que o Senhor está conosco e que vamos vencer todas as lutas em nome de Jesus. Não nos deixe jogar a toalha, não nos deixe desistir, não nos deixe em meio ao mundo e às provações dizer que nós não nos identificamos com o Senhor, não nos deixe, ó Deus, abrir mão dos nossos valores, da nossa conduta, da nossa vida cristã. Não queremos ser como o mundo, sermos subjugados por ele, mas em todo lugar que formos, queremos que as pessoas vejam que nós somos cristãos, verdadeiramente seguidores de Jesus e não vamos voltar atrás. Ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã, a sermos reconhecidos como aqueles que realmente amam o Senhor profundamente. Que o Senhor é a coisa mais importante para nós. Que sejamos aprovados no amor que temos para com o Senhor. Porque o Senhor é aquele que trabalha em nós. O Senhor é aquele que começou a boa obra e há de completá-la, separando a noiva, adornando a noiva, para o encontro glorioso com o noivo, onde vamos celebrar as bodas do Cordeiro e viver com o Senhor eternamente. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nessa manhã. Ajuda-nos a sermos cuidadores de nós mesmos. Ajuda-nos a nos importarmos com os nossos irmãos e com a igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que através desse processo também possamos crescer para a honra e glória exclusiva de Ti mesmo. Nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.